Palavra, coloca aí para mim, Mauro. Na última oportunidade que eu tive aqui, eu estava falando a respeito, e usei como tema o título de A Certeza. E a certeza é o quê? A definição que a gente tem de certeza. Fé é a... Então, certeza, a gente está falando sobre fé. Hoje a gente vai falar sobre a verdade. Eu quero compartilhar com você isso, algo que Deus colocou no meu coração. E eu pediria que você abrisse lá em João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Certamente você conhece esse verso. João 8, 32. Pedi hoje para vocês ficarem abrindo aí a Bíblia para dar uma treinada. João capítulo 8, verso 32, e diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa palavra conhecereis, aqui no grego, é gnosko, que significa perceber, significa compreender. É um conhecimento que tem um início, que tem um progresso, que tem um início, um meio e um fim, ok? E é o reconhecimento, essa palavra conhecereis, é o reconhecimento da verdade através de uma experiência. Só que se você for ver lá no verso 31, e é importante que a gente não analise esse verso sozinho, diz assim, olha, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, se vocês permanecerdes aonde? Na minha? Se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, há uma questão aqui de estar permanecendo na palavra. E a gente vai ver que a verdade é a palavra de Deus. E aí sim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu queria perguntar para você nessa noite, o que é a verdade? Eu quero falar primeiro para você na questão natural do que a gente tem a respeito de verdade, ok? Na ótica do que se estuda, existem dois tipos de verdade, podemos dizer assim. Uma que é a verdade absoluta e a outra é uma verdade relativa. Você vai entender o que eu quero te falar. A verdade absoluta é aquela verdade em que a gente não discute, não há discussão. Eu vou falar, por exemplo, duas coisas aqui e você vai saber que não tem discussão, todos irão concordar, é uma verdade absoluta, ok? Lei da gravidade, não há discussão, é uma verdade absoluta. Você sabe que tem que cair, não adianta, não vai ficar flutuando, ela vai cair, ok? Lei da gravidade. Existe também a outra lei, chamada lei de Newton, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso também é uma verdade absoluta, que essa turma aí parece que não entendeu muito bem. Não sei quem deixou de entender, se foi um ou outro, ou se foram os dois, mas dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso é uma verdade absoluta. A gente não discute, está vendo? Silêncio. Silêncio na plateia. Mas existe a verdade relativa, que é a verdade que é discutível, ok? Que a gente pode ser, de repente, verdade para você, mas pode não ser verdade para mim, dependendo do meu ponto de vista. Vou falar uma verdade relativa para você. É verdade para mim. Eu acho que é verdade para muitos aqui nessa noite. O Flamengo é o melhor time do Rio de Janeiro. Está vendo? Para alguns, ou para a grande maioria, isso é uma verdade. Mas para alguns, não é. Isso é uma verdade relativa. Não é. Está vendo? Já tem alguém aqui do lado que falou, não é. Ok? Isso é uma verdade relativa. Ela é discutível. É verdade para mim. Ah, pastor, por que é verdade para você? O campeão do Rio de Janeiro, 2017, chama-se Flamengo, mas para mim é verdade. Mas para você pode não ser.
Isso é uma verdade relativa, não é uma verdade absoluta. Mas eu não vim falar sobre verdades humanas, absolutas ou relativas. Eu quero falar com você da realidade espiritual. E espiritualmente falando, o que é a verdade? Espiritualmente falando, o que é a verdade? Abra lá comigo, se você ainda está com a tua Bíblia aberta, vai um pouquinho para frente. João 17:17, eu vou te responder essa pergunta. João capítulo 17, verso 17, eu respondo para você essa pergunta. O que é a verdade? João 17:17 diz, olha, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, a verdade, espiritualmente falando, chama-se palavra de Deus. E quem é a verdade? A gente tem aprendido aqui, talvez a maioria de vocês já tenha ouvido, que Jesus e a sua palavra são um só. Ele é a verdade. E isso está escrito lá. Você pode voltar um pouquinho em João capítulo 14, versos 5 e 6, que você também conhece. João capítulo 14, verso 5 e verso 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho, como saber a verdade? Respondeu-lhe Jesus, verso 6, eu sou a, e ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra de Deus. E Jesus, ele restaurou, ele resgatou para cada um de nós, aliás, para toda a humanidade, uma verdade que tinha sido roubada pelo inferno. Ele resgatou essa verdade. De que forma ele resgatou essa verdade? Ele trouxe essa realidade para todo aquele que nele crê, através da sua obra na cruz do Calvário. E essa é a verdade absoluta, queridos. Você não precisa abrir, eu leio para você, apenas anote Gálatas, capítulo 3, verso 13, diz que Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Colossenses 2,14, olha, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. E o que ele fez? Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus, a verdade, ele trouxe a verdade de volta. Chega de mentira, chega de conversa fiada, a verdade está aí de novo. Eu sou a verdade. Agora, para que essa verdade ela se instaure, querido, se instaure em nós, é a palavra de Deus, essa verdade. Pastor Hélio tem começado essa série às quintas-feiras, falou sobre isso hoje pela manhã. A palavra de Deus, que é a verdade, ela tem que dirigir e governar os nossos pensamentos. Ah, pastor, mas muitas vezes não é isso que passa na minha mente. Pois é, na minha também. É um combate, é uma luta. Só você ir lá na livraria, você pegar lá, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. É aí que são travados os embates, os combates. Porque muitas coisas passam, muitos pensamentos passam pela nossa cabeça, mas a palavra de Deus, a verdade, Jesus, tem que dirigir e governar os meus pensamentos. Para quê, queridos? Porque esses pensamentos, sendo guiados e dirigidos pela verdade, eles só vão ser instalados dentro de mim se esse assunto, a respeito de crença, a saber que Ele é a verdade, isso já estiver instalado e muito bem resolvido na minha vida. Porque os pensamentos, como a gente vai ver aqui mais adiante, eles vão vir para tentar dizer o contrário. E se eu não crer na palavra, eu falei na última oportunidade que tive aqui domingo à noite, falando a respeito da certeza. Se eu não tiver certeza, outras coisas vão entrar, outras coisas vão governar. Isso precisa estar resolvido dentro de nós. Eu vivo pelo que eu creio, eu vivo pela verdade, eu vivo pelo que está escrito na palavra e ponto final.
Mas isso tem que estar resolvido dentro de nós de uma vez por todas. E como o pastor Maurício tem pregado aqui aos domingos à noite, o pastor Rafael a mesma coisa, falando a respeito do Espírito Santo. Queridos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, não terá como isso estar bem resolvido dentro de nós. Porque os ataques vêm, os pensamentos vêm, para dizer que não é nada disso do que está escrito aqui. Isso tem que estar resolvido. Esses pensamentos que são a palavra de Deus, eles têm que estar dentro de mim e de você. Ok? Então, talvez você possa estar se perguntando, né? Poxa, mas como é que é isso? Como é que tem que ser isso? Tudo que a gente recebe por fé, pela nossa crença. E você, assim como eu, será bombardeado por esses pensamentos. Então, queridos, guarde isso nessa noite. A verdade, a palavra de Deus, ela tem que ser verdade absoluta na minha vida. Assim como a lei da gravidade, assim como a lei de Newton, que são verdades naturalmente falando absolutas, a palavra tem que ser a verdade absoluta na minha vida. E eu quero dar alguns exemplos para você, poderia falar de outras áreas, mas eu vou falar de 3 áreas, pelo menos. Quero perguntar para você, qual é a verdade absoluta sobre finanças? Ah, eu sei, pastor, a minha conta está roxa. Essa é a verdade sobre finanças na minha vida. Não, essa é a verdade relativa. Essa é uma realidade que a gente pode discutir, mas eu quero ficar, e você também, com a verdade absoluta da palavra. O que ela diz? Salmo 23, verso 1. O Senhor, Ele é o meu e nada me faltará. Eu tenho 35 anos de caminhada cristã, desde os 9 anos de idade. E ao longo desses 35 anos, absolutamente nada faltou na minha vida. E eu creio que aqueles que verdadeiramente se envolvem com a verdade, absolutamente nada faltará nas suas vidas. Essa é a verdade absoluta, querido. Salmo 35, verso 27. O Senhor, Ele se compraz. O Senhor, Ele tem prazer, o quê? Na prosperidade dos seus filhos. É algo do coração de Deus. É verdade absoluta. Não se discute. Ele ama, Ele tem prazer, Ele se alegra em eu e você, cada um de nós aqui, nós sermos prósperos. Nós termos uma vida abençoada. Provérbios 28, verso 20, diz que o homem fiel, esse homem será cumulado de bênçãos. Ah, tem uma condição? Tem uma condição. O homem fiel, não é qualquer homem. O homem que se apropriou, o homem que tomou posse da verdade, ele será acumulado de bênçãos. E eu não estou falando, querido, só de dinheiro. Eu estou falando de ser próspero em tudo aquilo que a gente realiza na nossa vida. Ser próspero no nosso trabalho, ser uma pessoa querida, uma pessoa benquista. Isso é prosperidade, é sinal de que você está vivendo o Evangelho de Deus na prática. Ser próspero no teu trabalho, ser próspero na tua casa. Ser próspero vivendo uma vida de alegria, uma vida de paz, apesar de todas as conturbações e perturbações do inferno. A gente vivendo isso tudo, mas ser próspero, ser acumulado de bênçãos. Filipenses, aliás, continuando lá em Provérbios 28, no verso 25, diz: o que confia no Senhor prosperará. Filipenses 4,19, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Isso é a verdade absoluta, tem que ser a verdade absoluta na minha vida, queridos. Mas é claro, vai existir uma oposição a isso. O diabo vai vir com o seu sofisma, o diabo vai vir com a sua falácia, dizendo, olha, não é bem assim. Olha para a tua realidade, olha para o que está acontecendo agora. Não é nada disso que esse camarada está falando, não. Não é bem assim, não. Pelo contrário, a mentira do diabo é para tentar nos convencer que não vai dar, que eu não tenho, que eu não posso. Não, esse mês, infelizmente, poxa, eu queria tanto dizimar, ofertar, me envolver com essa campanha, mas não vai dar, esse mês não tem como. Vamos ver se mês que vem melhora. Você acha que vai melhorar? Não vai melhorar.
Porque existe a verdade absoluta da palavra e eu preciso me agarrar a essa verdade. Pare de pensar, pare de declarar a respeito daquilo que você vive, a respeito daquilo que você acha. Eu falo para você, nessa área, em todas as áreas, o que Deus tem a dizer é a verdade. O que Ele diz é a verdade. O que Deus tem a dizer é a verdade. Falando a respeito de saúde, Isaías 53, verso 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças, Ele levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Essa é a verdade absoluta. Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a alguns, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, porque ele estava cheio da verdade, cheio da palavra. Essa é a verdade absoluta, queridos. É a verdade da palavra, mas o inferno, lógico, ele vai querer te provar do contrário. Ele vai querer te convencer que essa verdade não é bem assim. Ela é discutível, ela é questionável. Ah, porque afinal de contas eu estou com sintoma. Ah, porque afinal de contas eu estou com resultado. Eu sempre cito a Márcia, né? Ela tem testemunhos tremendos a respeito de cura, de pressão alta, a respeito de varizes que ela dá um mês atrás, no domingo pela manhã, ela falou, e eu vivenciei isso, estando ao lado dela, vendo isso, de ela estar com todos os sintomas, ela estar com o diagnóstico, mas ela não aceitar isso, porque essa não é a verdade absoluta sobre a minha vida. A verdade absoluta sobre a minha vida é a palavra de Deus. Então ela tomava o remédio e ela declarava, eu não nasci hipertensa, eu estou tomando esse remédio, mas eu creio que eu já fui curada em o nome de Jesus. Queridos, 3 anos e meio declarando a verdade da palavra de Deus. E há pelo menos 7 ou 8 anos, a Luísa vai fazer 6, pelo menos há 7, 8 anos, pressão normal. Gravidez com pressão lá embaixo. Mas nem quando ela ficou grávida, deu um picozinho para cima, nada. Porque ela acreditou na verdade absoluta da palavra. Mas o diabo vai tentar te convencer do contrário. Vai te dizer que não é bem assim, vai te dizer que, não, isso era lá na época de Jesus. Não, de repente é até bom ficar doente, porque Deus vai querer me ensinar alguma coisa com a minha doença. Isso é mentira do inferno. Deus não precisa te ensinar nada, te colocando, botando uma situação, não, nada disso. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da saúde, Ele é a própria saúde. Aleluia! Lembrando, gente, o que Deus tem a dizer é a verdade. Outra área, outra verdade absoluta sobre relacionamento, eu quero que você vá comigo, volte um pouquinho atrás, Lucas capítulo 6. Não sei nem se você ainda tem essa página na sua Bíblia, mas procure. Lucas capítulo 6. A partir do verso 27. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? A gente vai ler isso aqui, é o que está escrito na palavra. Lucas 6, 27. Diz, digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, ao que tirar a tua capa, deixa levar também a tua túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Verso de número 31, grifa aí na tua Bíblia. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles.
Verso 35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que vocês tiverem medido, vos medirão também. Aleluia! É o que está na palavra. É a verdade absoluta sobre relacionamento. Mas talvez você esteja pensando, pastor, ou Jesus quando falou isso aqui estava doidão, ou você está doidão, alguém nessa história está doido. Porque não é assim que se vive nesse mundo. Pois é, mas nós não somos desse. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Mas pastor, o que é isso? Carinha que mamãe beijou? Ninguém bate, é verdade, ninguém bate. Mas essa verdade, ela é relativa. Ela não é absoluta, não é o que diz a palavra. Eu dou o quê? Um boi para não entrar numa briga, mas eu dou o quê? Eu dou uma boiada para não sair dela. Essa é uma verdade. Esses ditos todos eu peguei do pastor Teixeira. São todos da sua época. Queridos, esse é o padrão que o mundo vive, que o mundo acha que vive e que tem que ser vivido. Mas quando a gente fala de relacionamento, é justamente isso que nós acabamos de ler aqui, e em outros textos, você pode ir lá em Romanos capítulo 12, você vai ver também como é que a gente vive, como é que a gente se relaciona, e tantos outros textos falando a respeito de nós nos relacionarmos pela verdade absoluta da palavra de Deus. E nós que temos relacionamento conjugal, existe um padrão de relacionamento. Mas o padrão do mundo é outro. Não, se começar a me perturbar, não sei o quê, vai cada um para um lado, a gente desfaz o contrato, cada um que se vire, até porque tá cheio de mulher aí por aí. Aliás, agora tem até, tá até com mais mulher, porque já não tem mais tanto homem, porque os cabras que eram homens já não são mais homens também. Então, não, mas isso é o que a galera que aí fora coloca, ok? Mas essa não é a verdade absoluta a respeito do que Deus tem para a tua vida, para o teu relacionamento, ok? Essa não é a verdade absoluta. O que Deus tem a dizer é a verdade. E lembre-se sempre num relacionamento, a respeito de você jogar um jogo de tênis ou de você jogar uma partida de frescobol. É totalmente diferente. Quando você joga tênis, quem está do outro lado, você quer colocar que a bolinha ela fique para baixo, ela bata no chão. Você quer marcar o teu ponto. Mas num relacionamento, seja de marido e mulher, seja de pais e filhos, seja de amizade, seja do que for, a gente tem que estar jogando o frescobol espiritual, que é o quê? Para nunca deixar a bola cair. Esse é o objetivo, não deixar a bolinha cair. E para eu não deixar a bolinha cair, eu tenho que estar alicerçado na verdade absoluta da palavra de Deus. Porque pelo meu esforço, pela minha força, pelo que eu acho, pelo que eu penso, vai ter um momento que ela vai cair. Mas com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo, a bolinha ela vai estar sempre em alta. Sempre em alta. Queridos, quando eu fiz faculdade de teologia, lá na faculdade, o Rafa também lembra que ele começou a fazer comigo, nós éramos acusados de nós sermos fundamentalistas, ok? E fundamentalista nada mais é aquela pessoa que acredita piamente no que está escrito. Porque lá, estando fazendo a faculdade lá, muitas coisas eram faladas, que não estavam escritas, mas eram baseadas no arqueólogo, no teólogo, no historiador. Não, mas está escrito na palavra? Não está escrito na palavra. Não, então com quem que eu vou ficar? Mas era muito interessante poder ver que a grande maioria ficava com as suposições, com os achismos, com as teorias, com aquilo que se falou. Não, mas o camarada, rapaz, ele estudou, ele cavou, ele fez, ele aconteceu.
mas nada substitui a verdade da palavra. Nada substitui. Ok? Nada substitui. Por quê, pastor? Porque aqui nesse livro, que é verdade, o Espírito do Senhor, aqui neste livro está dizendo quem você é, e não quem falam que você é. Aqui nesse livro está dizendo o que você pode, e não aquilo que o inferno ou pessoas usadas por ele diz que você não pode. Aqui nesse livro diz o que você tem, e não aquilo que as pessoas dizem que você não tem. Porque é o que a gente mais ouve, que a gente não pode, que a gente não tem e que a gente não é. Mas essa não é a verdade, queridos. Essa não é a verdade. E eu digo para vocês, eu vou continuar acreditando no que está escrito aqui, como Logos de Deus, ok? Como a palavra de Deus, essa palavra de Deus falada, mas eu também acredito, né, na palavra rema, na palavra que é revelada, e que sempre vai mostrar para mim e para você qual é a verdade, qual é a escolha, qual é a direção que eu tenho que tomar para a minha vida. É a palavra, é a verdade. Queridos, o que nós ouvimos, com o nosso, eu falo de coração, não só com a nossa audição, e nós vivemos da palavra de Deus, isso são os fundamentos que vai fazer com que eu e você, a gente passe por cada momento difícil que a gente enfrente e a gente não caia, a gente não seja derrubado, a gente não seja vencido por essas mentiras, por essas verdades relativas que o inferno sempre vai tentar colocar. Se a palavra, ela realmente estiver no nosso interior, ela estiver alicerçada dentro de nós, ela será o escape para todas as situações. E guarde isso, a palavra de Deus, ela tem que ser a autoridade final na tua vida, mesmo estando sendo pressionado por situações, mesmo diante talvez de desânimos, de situações que você e eu nós passamos, agarre-se na palavra de Deus, firme-se na palavra de Deus, sempre, porque sempre vai aparecer alguém ou uma situação para dizer, você está doente. Mas a palavra diz, você foi curado. Vai aparecer alguém para dizer, olha, você está quebrado. Mas a palavra de Deus fala que você não será, você é próspero. Vai aparecer alguém para dizer, não, você é um cara fracassado, você é um cara derrotado. A tua vida não dá certo, mas a palavra de Deus, ela vai falar para cada um de nós. Nós, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E, queridos, isso aqui foi que Deus agora eu coloquei a tua situação atual, não é a tua situação final. Talvez você não esteja gostando do que você está passando em determinada situação, em determinada área. Eu também falo isso para você. Situações que eu não gostaria, que incomodam, que perturbam, mas eu tenho a total certeza, na verdade, que o que eu vivo hoje não é a minha situação final. Não é o fim. A pastora Elona falou isso aqui ontem no culto das crianças. E o Espírito Santo me lembrou isso mais uma vez, isso não é à toa. É para lembrar a cada um de nós que o que nós vivemos hoje não significa dizer que é para sempre, que acabou, que é o final. Ah, pastor, eu venho de um relacionamento que foi fracassado e o inferno diz, pronto, está aí, você não vai mais conseguir restabelecer relacionamento nenhum, você já era, não adianta e tudo mais, a tua condição atual não é a tua situação final. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Mas nós precisamos estar pautados na verdade da palavra de Deus. Senão, a gente vai estar sempre achando que aquela situação que a gente vive, ela vai ser uma situação permanente, duradoura, que não tem mais fim, e que não tem mais jeito, e que não tem mais solução. Nada disso, esqueça tudo isso. Coloque-se na palavra de Deus. Ela é a verdade sobre toda situação ou condição que eu e você nós possamos viver.
Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar.